Convido os irmãos a abrirem comigo a Santa Palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 4. Assim diz a palavra do nosso Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Meus irmãos, dentro da grande história de inimizade entre os Estados Unidos capitalista e a Cuba comunista, existe um episódio que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Esse momento da história contém uma das marcas mais características dessa intriga, dessa inimizade, que foi a espionagem. Os filmes não nos deixam esquecer de como as grandes e as pequeninas nações fizeram uso dessa técnica para conhecer e se antecipar diante dos seus adversários. Esses espiões eram enviados e se infiltravam, se espalhavam por toda a estrutura governamental. E eles, então, eram encarregados de coletar os segredos mais obscuros daquelas nações. Um desses espiões, bem treinado, fiel também, cubano, foi Salvador, um espião enviado diretamente por Fidel Castro. Esse espião ele chega lá em Miami, Estados Unidos, e então ele está obstinado, focado em coletar os segredos militares daquela nação. Com o passar do tempo, o coração daquele espião, de forma surpreendente, de forma como ninguém poderia pensar, nenhum cubano poderia pensar, começou a estreitar os seus laços, suas afinidades com os americanos. Ele começou a ser literalmente americanizado. A instabilidade do governo de Fidel Castro começou a fragilizar o coração, o espírito nacionalista daquele espião, tão bem treinado. Tudo começou a ruir em sua lealdade. Por fim, de forma surpreendente, esse espião se uniu aos Estados Unidos, começou a trabalhar para eles, viver para os Estados Unidos. Ele tomou a sua cultura e o seu costume como seus. E então os Estados Unidos ofereceu-lhe asilo, ofereceu-lhe proteção e ofereceu-lhe uma nova identidade. Agora ele era americano. E para calar o governo cubano, eles planejaram, por assim dizer, uma cena, um assassinato de mentirinha. Um assassinato que calava de uma vez por todas o governo cubano, o governo de Fidel Castro. Mas onde eu quero chegar com essa história? Eu quero chegar numa pergunta, e ela é a seguinte: a quem você está unido? Sabe, aquele espião, ele precisou responder essa pergunta. A quem ele estava unido? A quem ele era leal. E isso mudou toda a sua vida, todo o seu modo de agir, os seus costumes, tudo. Quem tem a sua lealdade? Diante do texto que nós lemos hoje, essa pergunta também deve ressoar em nossa mente. E agora? Estamos unidos a Jesus, e agora? Meus irmãos, a palavra de Deus deixa claro que todo crente, uma vez salvo, está unido inseparavelmente a Jesus Cristo. Essa é uma das principais mensagens que Paulo deseja que os colossenses soubessem, que eles conhecessem. Sendo assim, toda a igreja deve saber que nós, uma vez salvos, buscamos, pensamos,
esperamos por coisas altas, esperamos por coisas conforme a natureza da nossa união. E então o apóstolo Paulo mostra assim que a nossa vida cristã, ela é um bloco, ela é integral, ela é consistente, ela não pode se contradizer. Aqueles que foram chamados, aqueles que são salvos, estão diante de um só Senhor, estão debaixo de um só Senhor, e este Senhor quer todos os aspectos da sua vida, cada pedacinho do seu coração. E a vida cristã só é necessariamente integral porque ela está inteiramente unida a Jesus, focada em Jesus. Essa união com Cristo é uma das principais chaves para nós entendermos todo o pensamento do apóstolo Paulo sobre a igreja e também todas as Sagradas Escrituras. Bem, no caso aqui no nosso texto, o que eu gostaria de chamar os irmãos a ouvirem mais a respeito dessa união é como que a vida cristã, estando unida a Jesus, ela nos leva a buscar, a pensar e a esperar pelas coisas lá do alto. E a primeira coisa que nós veremos é que como nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Esse é o nosso versículo 1 do nosso texto. Meus irmãos, Paulo inicia aqui um novo momento nesse capítulo 3 da sua carta. Aqui tem uma divisão muito grande. Ele primeiro tratou aquilo que era teórico, aquilo que era doutrinário, e agora ele trata aquilo que é prático, aquilo que é aplicável, aplicando a doutrina agora na vida cristã. E ele continua a falar sobre a nossa união com Jesus. Ele já falou nos capítulos anteriores, e ele continua a falar, mas agora, como eu já disse, de uma forma um pouco mais prática. E ele mostra que nós estamos unidos a Jesus em sua morte e em sua ressurreição. A união com Cristo é algo tão importante para o apóstolo Paulo que, se nós não enxergarmos Cristo unido à sua igreja e a igreja unida a Cristo, nós não estaremos olhando nem para Cristo e nem para a igreja. O cabeça não pode se divorciar do corpo e nem o corpo do cabeça. Nas palavras do próprio Senhor Jesus, lá em João, palavras belíssimas são as seguintes: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai. A relação do Filho com o Pai. Mas olha só o que ele continua dizendo: e vós em mim e eu em vós. Vós em mim e eu em vós. Sobre essa união, um famoso escritor chamado A.W. Pink, ele já dizia de forma lindíssima: a união entre Cristo e a sua igreja é tão real, tão vital, tão íntima, que Deus nunca viu uma parte além da outra. Há uma unidade tão indissolúvel entre o Redentor e os redimidos, que o Pai das misericórdias nunca viu Cristo como Cristo, sem ver o seu corpo místico. Ele também nunca viu a igreja além do seu cabeça. Assim, nós estamos unidos a Jesus. Todo aquele que é eficazmente chamado por Ele, todo aquele que experimenta da salvação, experimenta também dessa doce união. Nós celebramos, nós lembramos dela na mesa do Senhor, nos sacramentos, nos símbolos visíveis dessa aliança invisível. Todos esses são meios de graça que apontam diretamente para essa união e como ela é bela, e como ela é significativa, como ela transformou a nossa vida como um todo. Entre os sacramentos, um que especialmente Paulo nos chama aqui a perceber, um que ele nos desperta a lembrança, é o batismo. Um apóstolo, ele já falou nessa carta sobre o batismo, mas ele retoma, ele sinaliza novamente, porque ele tem um propósito. Ele tem o propósito de mostrar que uma vez que nós morremos com Jesus, a nossa vida anterior morreu, nossa antiga natureza morreu com ele, e também hoje nós vivemos uma nova natureza, uma nova vida. Prova disso, então, é a sequência do versículo 1. Notem que Paulo diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Diferente da impressão que a primeira leitura pode causar, Paulo aqui não está fazendo uma dúvida, causando uma dúvida. Ele está dizendo, na verdade, fazendo uma constatação, uma afirmação. Ele está dizendo: vocês já são ressuscitados com Cristo. E a partir disso, duas verdades nós temos: que nós somos ressuscitados com Jesus, e a segunda é que nós devemos buscar as coisas lá do alto. Mas o que significa essa ordem? Buscar. Ela é muito significativa. Essa palavra é muito interessante. Nós não associamos tanto essa palavra com aquilo que ela significa. E ela significa se esforçar, trabalhar.
Trabalhar para buscar as coisas lá do alto significa aplicar grande força na procura insistente, perseverante por coisas altas, por coisas celestiais. Meus irmãos, não é fácil buscar as coisas lá do alto. Essa palavra já deixa isso muito claro. Mas esse é um exercício que nós precisamos fazer. Esse é um empenho que é necessário. Essa é uma força que nós precisamos depositar. Todo aquele que está unido a Jesus deve buscar as coisas lá do alto. Assim, a próxima pergunta que nos resta é essa: o que significam essas coisas lá do alto? Isso significa as coisas que estão próximas a Jesus. Aquilo que a sua santidade abomina, nós também abominamos. Aquilo que a sua santidade abraça, nós também abraçamos, tomamos para nós. Contudo, nós não buscamos as coisas lá do alto simplesmente para conhecê-las, simplesmente para tomar nota. Nós buscamos as coisas lá do alto para obtê-las, para tê-las. São tesouros que nós iremos possuir se nós buscarmos. Não são tesouros guardados em cofres, escondidos debaixo de terra. São tesouros disponíveis nas mãos do nosso Mestre. Disponíveis e nós podemos acessá-los através dos meios que Ele nos dá. Tesouros como a paz, a alegria, a benignidade, a mansidão, os frutos do Espírito em geral. A sequência aqui também de Colossenses nos mostra muitas outras graças, muitos outros tesouros que nós podemos ter acesso em Cristo. O nosso Senhor Jesus também desejou elevar os olhos dos seus discípulos a essas coisas lá do alto, a esses tesouros tão significativos. E Ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o seu coração. Essa famosa frase, ajuntai para vós outros tesouros nos céus, carrega a mesma ideia de buscar as coisas lá do alto. Meus irmãos, muitas coisas nos fazem acordar motivados, muitas coisas. Quantos planos nós traçamos animados para que eles se cumpram? Tudo bem, coisas boas, coisas salutares, coisas prudentes, mas às vezes elas se tornam idolatrias e nós precisamos detectá-las. Será que alguma coisa não tem subordinado a nossa busca pelas coisas lá do alto? Será, meus irmãos, que existe algo? Será que algo não tem feito nos esquecer da nossa união com Cristo? Sendo assim, será que você tem trabalhado buscando as coisas lá do alto? Você tem estudado buscando as coisas lá do alto? Você tem cuidado da sua família buscando as coisas lá do alto? Bem, todo o nosso viver é um esforço nessa busca e nós devemos empenhá-lo. Bem, nós até agora vimos como a nossa união com Cristo nos leva a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e agora nós veremos como nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Versículo 2 e 3 nos diz isso muito claramente. Dentro da busca pelas coisas do alto, Paulo no versículo 2 ele vai estreitar, ele vai diminuir o caminho, a sua argumentação, e vai tratar sobre o pensamento, sobre a nossa cabeça. Então, a segunda ordem da exortação é o imperativo: pensai nas coisas lá do alto. Isso significa que os colossenses eles precisavam ponderar e também ansiar por coisas celestiais, por coisas espirituais, e não simplesmente terrenas. Meus irmãos, se existe um aspecto do nosso ser, do nosso viver, que pode nos prejudicar, que pode, assim, por assim dizer, dar uma rasteira na nossa corrida cristã, que pode nos deixar mancos na procura dos tesouros celestiais, esse aspecto é a nossa mente. Se nós desprezarmos os efeitos terríveis de um pensamento pernicioso, nós iremos cair num grande erro. Ninguém que deixe os seus pensamentos soltos, navegando na imensidão da corrupção desse mundo, irá achar algum tesouro. Ninguém. Por isso, meus irmãos, precisamos monitorar, nós precisamos limitar cada pensamento nosso, porque senão eles irão começar a se enraizar nessa terra.
Meus irmãos, aí nós teremos um grande inimigo na nossa procura pelas coisas lá do alto. A nossa sensibilidade diante das coisas celestiais irá aos poucos, se desbotar, como uma flor no sol. E assim nós iremos parar de pensar nas coisas do alto, parar de buscar as coisas do alto. Um texto que mostra essa luta que acontece na nossa mente é lá em Lamentações, um texto muito conhecido. São 3 versículos, nós não conhecemos muito bem os primeiros, mas eu vou ler para os irmãos se inteirarem. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. O escritor aqui está falando de como ele está lembrando das coisas tristes que aconteceram com Jerusalém, da invasão, da destruição, das mortes. Mas no versículo seguinte, depois de falar que ele coloca na cabeça isso, mas ele coloca outra coisa em sua mente, que é: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É essa luta que nós precisamos empenhar. Nós precisamos lembrar das promessas de Deus, nós precisamos colocar a nossa mente em Cristo, nós precisamos colocar a nossa mente naquilo que nos traz grande esperança. Não há como negar que a nossa mente muitas vezes nos escapa. Ela é levada às vezes pela emoção. E é nesse momento que nós precisamos parar, simplesmente parar e tomar as rédeas, freá-la, antes que ela se ocupe somente com as preocupações dessa terra. O chamado de Paulo é muito claro aqui. Faça morrer a sua antiga mentalidade e viva ponderando e ansiando por aquilo que é celestial. Nós, meus irmãos, que vivemos essa união com Cristo, precisamos pensar dessa forma. E Paulo, na continuação, ele afirma algo muito bonito. Ele diz o seguinte, que a nossa vida está oculta, olhem só essa palavra, oculta juntamente com Cristo. Ou seja, o apóstolo ele está afirmando que para esse mundo que é tão preso nas coisas dessa terra, que pensa só nessas coisas, que pensa só em coisas como dinheiro, como prazer, para os olhos deles, nós não fazemos sentido. Nós estamos encobertos, nós estamos ocultos. Eles nunca irão entender a nossa união com Jesus, eles nunca irão entender a nossa mente. Assim, nós, se lembrarmos daquela história do patinho feio, nós podemos dizer que nós somos os patinhos feios desse mundo. Estamos nos alimentando, crescendo, buscando e pensando nas coisas lá do alto, tendo a esperança de sermos um dia como Ele é. Estamos ocultos ainda, mas temos esperança de um dia sermos revelados. No final da história, os patinhos feios certamente se transformarão em cisnes. É exatamente essa glória que as palavras de Paulo continuam a nos informar. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos, antes de concluir esse ponto sobre a nossa mente. É a mesma pergunta que um famoso pregador chamado Derek Thomas fez aos seus ouvintes em uma pregação. E eu acabei pensando bastante nela e decidi compartilhar com os irmãos. Ela é a seguinte: o que você pensa quando não pensa em nada? O que você pensa quando não pensa em nada? Essa pergunta diferente, ela é quase que um termômetro, porque nós às vezes nos paramos pensando na vida. Às vezes usamos aquela expressão boiando, né? Mas a pergunta é: onde você boia? Onde você está boiando? Meus irmãos, nós precisamos treinar a nossa mente de forma tão grande a pensar nas coisas lá do alto, que ela automaticamente irá se ligar a Cristo, irá pensar nas coisas do alto. Esse é o nosso ideal. É por instinto, a nossa mente irá começar a falar, pensar sobre a igreja, pensar sobre os nossos irmãos, pensar sobre a realidade celestial. Assim que nós devemos desejar que a nossa mente esteja, pensando sempre em Cristo. Meus irmãos, nós vimos até aqui que a nossa união com Cristo nos leva a buscar e a pensar as coisas lá do alto, mas também nós veremos agora que ela nos leva a esperar pelas coisas lá do alto. O último versículo. Meus irmãos, Paulo termina de forma muito gloriosa esse texto, muito gloriosa. Ele nos lembra que nós desfrutamos
de uma união, e essa união nos leva a esperar pela a glória de Cristo. Ele conclui essa porção da sua carta, lembrando os colossenses do o evento final, que fará com que toda busca, todo pensamento nas coisas do alto não seja mais algo trabalhoso, mas um dia será algo estabelecido, algo próprio, algo comum. O apóstolo começa afirmando que Cristo é a nossa vida. Olha só o que ele diz no início desse versículo. Paulo começa fazendo essa afirmação, que nós devemos ter essa mente em Cristo, mas no Cristo que é a nossa vida. Paulo tinha em sua mente tanto isso, que ele dizia que o seu viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele deseja que nós tenhamos essa verdade em nós, porque nós precisamos entender que Jesus, ele é a fonte da nossa vida. Ele é a fonte do nosso viver. Dessa forma, depois então de Paulo ser tão incisivo em dizer que Cristo é a fonte da nossa vida, ele é a nossa vida, ele passa a dizer que quando ele se manifestar, ou seja, quando Cristo retornar para consumar todas as coisas, quando todo joelho se dobrar, quando toda língua confessar que ele é Senhor, então, nesse momento, nessa cena tão linda, nessa cena tão gloriosa, outra coisa será revelada: a glória da igreja, a glória daqueles patinhos feios desse mundo, daqueles que estavam ocultos até esse momento. Todos terão que reconhecer que aqueles que foram maltratados, perseguidos, torturados, esses são aqueles que estão unidos inseparavelmente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que tem a glória eterna. Meus irmãos, nós estamos unidos a Cristo em sua morte, nos sofrimentos dela, mas também na sua glória final. Pensar nisso, pensar nas glórias que nós teremos junto de Cristo, nos dá combustível para pensar nas coisas lá do alto, nos dá combustível para buscar as coisas lá do alto. E assim, então, nos dá esperança para viver nessa terra. Os puritanos ingleses entenderam tanto isso que eles diziam que nós devemos ter um olho no tempo hoje para buscar, para ansiar pelas coisas, mas um tempo na eternidade. Por isso que eles eram chamados de vesgos, porque eles olhavam, fitavam duas coisas. Eles olhavam para a eternidade sempre e para o hoje também. Por fim, nós podemos resumir esse último verso dizendo que o nosso texto mostra que quando Cristo se manifestar a sua glória, consumando todas as coisas, a nossa glória irá coincidir com a dele. O próprio apóstolo Paulo já dizia: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Essa verdade, meus irmãos, é uma âncora para todo crente. Todo crente está ancorado nela. Paulo mesmo tinha o cuidado de sempre nas suas cartas pontuar os céus, pontuar a eternidade, lançar os nossos olhos naquilo que é eterno, na consumação do Filho de Deus. Meus irmãos, uma das coisas mais difíceis dessa terra é esperar. C.S. Lewis já dizia que a espera é uma voz que grita no nosso peito que nós não estamos no controle. E realmente nós não estamos no controle. Nós nem ao menos conhecemos, só o Pai conhece o dia e a hora que o Senhor virá consumar todas as coisas. Entretanto, apesar da espera ser difícil, nós sabemos que as nossas expectativas são muito pequenas, próximas da glória que há de ser revelada em nós. Nós, meus irmãos, ainda somos patinhos feios, mas um dia, como João diz, aquilo que nós haveremos de ser, será revelado. Nesse dia surpreendente, a espera angustiante acabará de uma vez por todas. Meus irmãos, o nosso texto ele encerrou e com ele nós aprendemos que uma vez unidos a Jesus, nós buscamos, pensamos e esperamos pelas coisas lá do alto onde Cristo vive. E concluindo agora, nós iniciamos essa mensagem falando sobre aquele espião. Os irmãos se lembram? A história do Salvador, que ao se unir ao Estado americano, ele morreu para a sua cidadania cubana, vivendo agora para
a América. Assim nós também reconhecemos que estamos unidos a Jesus, nós morremos para esse mundo, para as suas paixões. Nós buscamos agora somente os tesouros dos céus, somente os tesouros eternos lá do alto. Nós buscamos aquilo que está no coração do nosso Senhor para nós. Entretanto, essa busca não é fácil, ela não é simples. Nós precisamos lutar para fazer o nosso coração se inclinar a Deus, através da oração, através da palavra de Deus, da leitura dela. Nós necessitamos sondar as nossas intenções diariamente, para que elas não caiam no erro, para que elas não caiam no lamaçal dessa terra, se dediquem somente às coisas e os interesses desse mundo. Meus irmãos, se nós subestimarmos esse mundo, a nossa carne, nós nos surpreenderemos em como o nosso coração se enraiza nessa terra, essa terra tão fofa. Ele se suja, ele afunda nessa areia movediça. Por isso nós não podemos deixar que os nossos dias acabem sem que nós respondamos perguntas como: o que tem guiado os meus passos? O que tem guiado a minha vida, a minha existência? Qual é o centro da minha vida? Nós, meus irmãos, precisamos monitorar. E um dos termômetros que nós podemos usar para isso é a nossa mente. O que você tem pensado? Se Jesus é só uma nota de rodapé dos seus muitos pensamentos diários, saiba que provavelmente ele se tornou também uma nota de rodapé na sua vida. Nós precisamos, meus irmãos, pensar nas coisas lá do alto. A primeira das portas do coração é a mente, e se por ela passarem só coisas dessa terra, nosso coração se encherá só dessa terra, só do lamaçal dessa terra. Nós precisamos, meus irmãos, pensar nas coisas do alto, e uma das ferramentas indispensáveis que nós não podemos deixar é a meditação. Nós já ouvimos nesse púlpito sobre a meditação. E desde então, como você tem tido essa prática? Meditar na palavra de Deus. O Salmo 1 já dizia: bem-aventurado o homem que tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Meus irmãos, nós precisamos cultivar a nossa mente, a mente espiritual, através da meditação na palavra de Deus. Um famoso puritano, ele dizia algo muito interessante. Ele falava que uma mente espiritual é aquela que vê Deus em todas as coisas e vê todas as coisas em Deus. E nós só conseguiremos ter essa mente quando nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. Não apenas estudar. O estudo, segundo outro puritano chamado Thomas Watson, ele dizia o seguinte: o estudo é como um sol de inverno, que tem pouco calor e influência. Sabe quando você fica no sol parado um tempão e ainda sai gelado dele? Então, esse é o sol do inverno. E o estudo é assim, por vezes, o conhecimento apenas pelo conhecimento. Mas a meditação, segundo esse puritano, derrete o coração quando ele está congelado e faz ele gotejar lágrimas de amor. Sendo assim, meditemos na palavra de Deus, meus irmãos. Meditemos nela de dia e de noite. Por fim, se nós diariamente meditarmos na palavra de Deus, os nossos olhos irão se voltar cada dia mais para a eternidade. A nossa angustiante espera será cada dia menos angustiante e mais esperançosa. Não porque as tribulações serão menores, elas podem até ser maiores, mas nós teremos a certeza, uma certeza que irá superabundar em lágrimas de amor, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe vigilantes até esse dia de Cristo, buscando, esperando, pensando nas coisas lá do alto. Amém.